Tanto no futebol brasileiro, quanto no futebol europeu e em outros lugares também que tem futebol em alto nível, vão ter clubes que vivem de títulos, clubes que vivem de tradição, e existem também clubes que são maiores do que qualquer fase ruim ou qualquer outro tipo de fase. E o Vasco da Gama é um desses clubes. Durante décadas, vestir a camisa Cruz Maltina significava carregar uma das instituições mais respeitadas do futebol brasileiro. Um clube realmente, na época, temido, vencedor e sim, era um dos protagonistas do futebol brasileiro. Mas algo aconteceu, algo que fez esse clube protagonista e um dos gigantes do futebol brasileiro, com toda a certeza do mundo, decair de uma forma tão rápida, tão brusca, que fica meio difícil de entender o porquê. Só que a gente tem alguns porquês: rebaixamentos, crises políticas, dívidas gigantescas, promessas que nunca se cumpriram. E aí, como um clube que já dominou o cenário nacional chegou a esse ponto? Para entender melhor essa história, a gente vai ter que voltar algumas décadas passadas, décadas essas que o Vasco não só competia, ele mandava no futebol brasileiro. Então, aqui no Minuto 90 mais 3, a gente vai destrinchar tudo o que aconteceu com o Vasco desde as décadas passadas, desde a década de 80 até a atualidade, que a gente sabe que não é nada ruim para esse time, que é muito grande no cenário nacional e até internacional. Então, primeiramente, vamos voltar para a década de 80. Nos anos 80, o Vasco da Gama era um dos clubes que entrava em campo para disputar os títulos. Não existia essa ideia de só vamos sobreviver no campeonato, como a gente vê muito hoje em dia, infelizmente. E aí a gente já começa com o pé direito aqui, os anos 80 do Vasco, já sendo campeão em 1982 do Campeonato Carioca, já dando as suas credenciais de que ia ser um dos protagonistas aí, e foi o que aconteceu. Nos anos seguintes, o Vasco continuou acumulando conquistas estaduais e participações relevantes em torneios nacionais e até internacionais. Vieram os títulos cariocas de 87 e 88, além das conquistas da Taça Guanabara de 86 e 87 de novo, e a Taça Rio em 84 e 88. Aqui a gente vê que desde 1982, mais ou menos, até 88 ali, eles estavam fazendo o rapa, né, como a gente fala. Eles estavam ganhando tudo ali pelo Campeonato Carioca. Falando de futebol carioca, eles estavam doutrinando, como a gente está vendo. E eles não pararam por aí, eles não pararam por aí, até porque eu diria que, além das conquistas que a gente fala aqui, que a gente cita, os cariocas, Taça Guanabara, que esse tempo aí era muito mais valorizado que hoje em dia, inclusive, mas eu diria que, muito além dos títulos, os times, os elencos que o Vasco montou naquela época, isso sim é memorável, e tem muitos nomes de peso nesses elencos fortíssimos que o Vasco montava. Tanto que no final dessa década, da década de 80, o Vasco era apelidado de Sele Vasco, e era sem exagero, né? Porque o elenco que o Vasco montou era de nível de seleção mesmo, seleção brasileira. Até porque o elenco contava nada mais nada menos com os nomes fracos, né? Como Romário, Roberto Dinamite, Bebeto, Mazinho, Acácio, dentre outros jogadores de nível de seleção brasileira que atuaram juntos com a camisa Cruz Maltina. E o ápice desse conjunto de craques aí veio em 1989, quando o Vasco se consolidou campeão brasileiro e sacramentando mais ainda a sua força nacionalmente falando e a sua força entre os protagonistas. Além disso, o clube conquistou 3 vezes consecutivas um dos torneios amistosos mais tradicionais da Europa, o troféu Ramon de Carranza, que foi vencido em 1987, 88 e 89. Era de fato um clube respeitado mesmo fora do Brasil, e internacionalmente era um clube que era muito forte dentro de campo, mas também fora dele. Os anos 90, o auge do Vasco. Se os anos 80 serviram para consolidar o Vasco lá no topo, entre os protagonistas, os anos 90 então catapultaram o Cruz Maltino entre os maiores do país e os que mais empunhavam respeito quando estava em campo. O clube simplesmente dominou o futebol carioca no início da década, conquistando 3 campeonatos estaduais consecutivos, mais uma vez, 92, 93 e 94. Nessa época aí de 80 e 90, o Vasco gostava de títulos consecutivos, né? E além disso, acumulou títulos da Taça Guanabara, Taça Rio, consolidando então seu domínio total no estado. Mas o Vasco não estava nada satisfeito, queria mais. Então, indo ali para o final dos anos 90, mais especificamente em 1997, o Vasco ganhou mais um Campeonato Brasileiro e mostrando mais uma vez sua força nacional. Era um time forte, competitivo e respeitado. Com certeza estava entre os gigantes do país, mas o melhor ainda estava por vir. No ano seguinte, em 1998, o Vasco então ganhou sua Libertadores da América,
Título esse de extrema importância, não é só hoje em dia, lá atrás também era muito valorizada a Libertadores. Então esse título aí do Vasco foi um dos títulos de mais prestígio na sua história, com toda certeza desse mundo. Até porque para um clube que sempre se orgulhou da sua grandeza, aquela conquista era confirmação de algo que o torcedor sempre acreditou. O Vasco de fato era gigante. E a década ainda reservava mais conquistas. Em 99, o clube venceu o torneio Rio-São Paulo, uma competição extremamente valorizada na época, e já com a virada do milênio se aproximando, a famosa virada do milênio, o Vasco ainda tinha mais um capítulo de glórias para escrever. O último grande momento. E no ano 2000, o Vasco viveu um dos seus momentos mais emocionantes, e eu diria até que um dos momentos mais emocionantes do futebol brasileiro, porque foi assim: o Vasco ganhou a Copa Mercosul e a final foi contra o Palmeiras. Só que não foi qualquer final. O Palmeiras abria 3-0 no placar e dominava o jogo, dominava o Vasco, e tudo indicava que o Palmeiras ia ser o campeão da Mercosul, né? 3-0, placar folgada, né? Vamos dizer assim. Só que o impensável aconteceu. O Vasco virou para 4-3 esse jogo, se eu não me engano, com 2 gols do Romário. Então foi uma virada assim de 3-0 para 4-3 numa final. Foi totalmente épico. O Palmeiras, que também tinha um time muito forte na época, então foi uma Mercosul muito icônica do Vasco e uma virada muito icônica para o futebol brasileiro como um todo. E além de que naquele mesmo ano, o clube também conquistou o Campeonato Brasileiro, garantindo assim seu tetracampeonato nacional. Só que como nem tudo nesse vídeo são flores, o Vasco infelizmente respirava os seus últimos ares de grandeza absoluta nesses momentos, nessas finais de Mercosul e de Campeonato Brasileiro, encerrando assim a conquista de uma geração totalmente vitoriosa, só que nem o mais fanático flamenguista, ou torcedor do Fluminense, ou torcedor do Botafogo, ia imaginar o que estava para vir na frente aí, o que estava por vir na história recente do Vasco. A era Eurico Miranda. Para entender o Vasco dessa época, é simplesmente impossível ignorar o nome: Eurico Miranda. A história dele com o clube começou em 1986, quando se tornou vice-presidente de futebol. E aí, com o tempo, o Eurico acumulou poder político dentro do Vasco. Ele controlava contratações, decisões internas, relações com federações. Seu estilo era centralizador. Ele gostava dessa mídia para ele, desses holofotes para ele. Tanto que dentro do clube do próprio Vasco surgiu uma frase meio icônica até, que é: tudo que tem Vasco tem Eurico. Aí já fica meio autoexplicativo, né? O que essa figura representa. Para alguns torcedores, ele era um dirigente forte, que defendia o clube com unhas e dentes, mas para outros, ele representava um modelo totalmente autoritário de gestão. O Eurico também ficou bem famoso com sua rivalidade totalmente intensa, vamos dizer assim, com o Flamengo. Ele costumava dizer que Vasco e Flamengo é um campeonato à parte. E esse mesmo comportamento explosivo dele o tornou um dos dirigentes mais emblemáticos e folclóricos até do futebol brasileiro. Durante sua influência no clube, o Vasco inclusive viveu conquistas históricas, mas com o passar do tempo, problemas administrativos começaram a aparecer. O início da queda. Nos anos 2000, o futebol brasileiro começou a se profissionalizar. Clubes passaram a investir em gestão moderna, planejamento financeiro, estruturas mais organizadas. Só que o Vasco não acompanhou esse movimento na mesma velocidade. Dívidas começaram a crescer, problemas administrativos se acumulavam, decisões políticas dentro do clube dificultavam qualquer tipo de planejamento de longo prazo. Mas ainda assim o Vasco conseguiu conquistar alguns títulos estaduais nessa década, como o Campeonato Carioca de 2003, além de Taças Guanabaras e Taças Rios também. Mas a estrutura do clube já mostrava sinais claros de declínio e de acabamento, e então veio um momento que ia mudar completamente, ia mudar tudo: o primeiro rebaixamento. Em 2008, algo que parecia impossível aconteceu. O Vasco da Gama foi rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. E o choque foi enorme, cara, enorme mesmo. Eu lembro que eu tenho um tio que é vascaíno. Inclusive eu não sou vascaíno, tô usando a camisa por conta do vídeo, mas eu não sou vascaíno. Mas eu tenho um tio que é muito vascaíno. E eu lembro que esse primeiro rebaixamento do Vasco marcou muito ele. Depois a gente vai ver aqui que não foi só esse, né? Mas esse primeiro, eu acho que não só meu tio, como os outros vascaínos aí devem ter péssimas lembranças desse ano e desse momento. Mas o rebaixamento revelou algo ainda mais grave:
Naquele momento, o clube já acumulava uma dívida de aproximadamente 192 milhões de reais. A crise gerou uma disputa política intensa entre duas figuras importantes da história do Vasco, Eurico e Roberto Dinamite. As duas gestões trocaram acusações públicas sobre a responsabilidade pelas dívidas do clube, né? E era basicamente uma guerra política em pleno momento de crise esportiva. Cara, imagina isso. Agora, se coloca no lugar dos vascaínos. Eu não sou vascaíno, já falei, sou São Paulino. E eu consigo me colocar no lugar dos vascaínos. Imagina o seu clube tá literalmente indo para a Série B pela primeira vez. E aí tem tanta coisa que tem que ser pensado para se reestruturar, para voltar, né, para a Série A. Tanta coisa num meio importante. E aí os caras me vêm com guerra política. E, cara, o Eurico Miranda, o Dinamite também, e esse pessoal aí deles, cara, eles foram muito egoístas nesse momento aí, e eu acho que isso daí marcou eternamente, mesmo eles sendo ídolos, mas deve ter marcado a torcida do Vasco, assim, de uma forma na alma, se duvidar foi na alma. Mas continuando, falando em reestruturação, esse era o problema, o Vasco não conseguia se reestruturar. Tanto que nos anos seguintes, o clube virou um ciclo de instabilidade, viveu nesse ciclo de instabilidade e, spoiler, vive até hoje nisso. Vieram novos rebaixamentos em 2013, em 2015, em 2020 também, totalizando aí 4 rebaixamentos no todo, se eu não me perdi já na conta. E então 4 quedas em um pouco mais de uma década, é loucura pensar nisso, loucura pensar que um time do tamanho do Vasco da Gama passou por isso, cara, é inacreditável. Cada rebaixamento significava menos dinheiro, né, lógico, menos investimento, mais dificuldades, era um ciclo cruel com o torcedor do Vasco e com quem realmente amava esse clube. Queda esportiva gerava crise financeira, menos visibilidade, tudo isso a gente já sabe. E com essa crise financeira era lógico que se tornava cada vez mais difícil competir no alto nível. A promessa da salvação, a SAF. Então, depois de tantos anos de instabilidade, de dificuldades, né, o Vasco então pensou que seria uma boa ideia ir pro lado das SAFs, se tornar SAF, já que alguns clubes brasileiros ali estavam fazendo isso e estavam dando certo, então provavelmente a gestão lá do Vasco pensou por que não, né? O clube então negociou o controle da operação com o grupo 777 Partners, que prometia grandes investimentos e reconstrução financeira. Absolutamente tudo que o Vasco precisava e precisa. Para muitos torcedores, aquela parecia o começo de uma nova era. Mas como a gente já sabe, né, a realidade foi totalmente diferente. Inclusive, como o Thanos fala, a realidade tende a ser decepcionante. Os investimentos prometidos não se traduziram em estabilidade e problemas financeiros continuaram surgindo o tempo todo. E em 2024, a associação do clube precisou retomar esse controle da SAF. Falando mais atualmente, hoje em dia o Vasco vive um difícil momento de reconstrução, né? O clube está tentando se recuperar juridicialmente, né, falando, está tentando quitar as dívidas, encontrar novos investidores e por aí vai. Segundo relatórios de recuperação judicial apresentado à Justiça do Rio de Janeiro, o clube encerrou 2025 com cerca de 60 milhões de reais em caixa. Claro que é um caminho muito longo ainda, né, financeiramente, principalmente assim falando, mas é um pequeno passo que faz a diferença nessa reconstrução de anos de problemas que a gente viu que o Vasco tem passado e já passou. Então é muito importante esses pequenos passos para lá na frente colher coisas boas, assim como seu rival, seu maior rival fez, né? Tá fazendo. O Vasco da Gama não é apenas um clube em crise, ele é um clube com uma história gigantesca e um clube que já foi muito temido aqui, muito respeitado mesmo aqui em cenário principalmente nacional, já levantando vários troféus importantes e já teve também alguns dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que eu diria que é o Romário, mas também tem o Dinamite, que é, eu diria que muito provavelmente o maior ídolo do clube, assim, como jogador, no mínimo. Então a pergunta que fica é meio simples, na verdade. Será que esse gigante ainda pode acordar? Ou o Vasco vai ficar só vivendo as lembranças de um passado muito gigante? Bom, eu particularmente tenho minha opinião sobre isso, mas eu prefiro muito mais ler a opinião de vocês, se possível, deixando comentários aí e eu vou ler todos.
E aí, então, o que vocês acham? Em que momento o Vasco realmente se perdeu? Ou melhor, você ainda acredita que o Vasco vai voltar pro topo do futebol brasileiro? Ou é caso perdido já? Já encerra? O que você acha? Bom, mas seja como for, se você gosta desse tipo de histórias mais profundas do futebol brasileiro e do futebol mundial como um todo, então, por favor, se inscreve aqui no Minuto 90 mais 3, esse canal que tá sendo feito o primeiro vídeo agora sobre o Vasco, então espero que vocês gostem. E, se possível, deixa o like também, além dos comentários que eu já pedi. Se inscreva no canal aí, por favor. Muito obrigado pela atenção de vocês. E aqui nesse canal, o futebol não vai acabar quando o jogo termina. Então, é só o começo. Valeu!